tema da mensagem, o Senhor colocou em meu coração: caminhando na luz. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz o texto bíblico: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu vou repetir isso aqui forte, né? Aleluia. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo nessa noite? Eu ouvi duas pessoas, estão perguntando. Portanto, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo nessa noite? É a nova criação. Ó, está falando com você e comigo já. As coisas antigas já passaram. Acabou, irmãos. Eis que tudo se fez novo. Dá uma salva de palmas, palma Deus assentos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Irmãos, nós somos um testemunho vivo da palavra de Deus. Seja nós parados, seja nós dormindo, seja nós sorrindo, seja nós chorando, seja nós falando, seja nós aconselhando, de todas as maneiras, nós somos hoje luz nessa terra. Glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, tomar posse disso. Hoje, durante o momento da oração, o pastor Érico estava orando. Ele estava praticamente orando, falando as passagens bíblicas, todas que eu li pela tarde de hoje. Ele falou das tribulações, ele falou de vários momentos que já antecedem, as dores de parto. Ele disse muitas coisas a respeito do arrebatamento. Ele falou coisas aqui, irmãos, que eu li tudo que ele falou aqui na Bíblia hoje. Mas eu conversei com ele sobre isso? Não. O que então faz acontecer isso dentro de nós? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo é um só. O Espírito Santo que habita na minha vida, habita na sua vida. E se ele habita na sua vida, a concordância entre eu e você, cristão, que estamos em Cristo, que somos nova criatura, é a mesma. Aleluia. Creio que os irmãos, nos noticiários da TV, eu creio, irmãos, que vocês puderam ouvir ou ver algumas coisas que estão acontecendo pelos jornais. E eu deixei anotado aqui na Bíblia, hoje durante a minha leitura. Olha só o que Jesus diz em Mateus 24. Isso aqui, irmãos, é algo fundamental para nós cristãos, que cremos no arrebatamento, que cremos na volta de Cristo, que cremos no que nós estamos vendo. Nós não estamos falando que é apenas desastre natural. Isso aqui foi preditado por Jesus há 2000 anos. Não é apenas uma semana, não é dia, foram 1000 anos, 2000 anos atrás. Olha lá, Mateus 24, 3 vai dizer assim, ó: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando ocorrerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Olha só, já alerta, ó. Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis palavras de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Portanto, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, a Bíblia é viva, irmãos. Tudo que está acontecendo aqui é diário. Aleluia. Eu pude hoje buscar um relato muito forte a respeito de terremotos, tornados, vulcões, inundações, tudo que é coisa que hoje nós olhamos como desgraça, como situações catastróficas. Nós vamos observar de 2024 para cá, Venezuela, agora Colômbia, lá dos lados da Ásia, de tsunamis engolindo cidades. O ser humano, ele tem uma capacidade, se ele se manter vivo, ele começa a reconstruir tudo de novo.
Mas o que o Senhor me mostrou hoje, durante o momento que eu estava vendo sobre terremotos, irmão, a tribulação vai ser algo tão estrondoso, tão inexplicável, que Jesus ele diz aqui no texto bíblico, mais à frente, ele diz que a tribulação vai ser maior do que qualquer situação horrenda que já aconteceu. Um exemplo, o dilúvio. O dilúvio já aconteceu e foi muito forte aquilo. Exterminou a humanidade, sobraram apenas 7 ou 8 pessoas. E ele diz que a grande tribulação vai ser ainda pior do que o dilúvio. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos ligar o nosso alerta e olharmos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Terremotos, nós sentimos no Brasil algumas coisas, ali na divisa com a Polônia, mas relatos de pessoas que estiveram e filmaram o momento do terremoto, é algo, irmãos, que nós não conseguimos controlar. As pessoas estão paradas, irmãos, e estão chacoalhando de um lado para o outro assim, irmãos. É algo que não tem controle. A terra está gemendo, o planeta está chorando por tudo que está acontecendo, e nós estamos vendo cada vez mais próximo o que Jesus respondeu aos discípulos há 2000 anos atrás, só que nós estamos olhando apenas como os desastres ambientais. Nós cristãos temos que olhar isso como dores e parto. Nós precisamos olhar isso como sermão de Cristo. Nós precisamos olhar isso como a possível volta de Cristo. Mais à frente o Senhor ele vai dizer algumas coisas aqui que também trarão para nós ensinamentos. Ele diz aqui, no versículo 9, mesmo capítulo: então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Sereis odiados por todas as nações por seres meus seguidores. Irmãos, se você for fazer uma busca por perseguição religiosa, nós vamos ver países como Índia, nós vamos ver países como Nigéria, com um índice elevado de pessoas sendo mortas, desde crianças até adultos, até de maioridade, colocando-se pessoas vivas, soterradas, porque não negam a fé em Cristo, mas estão partindo desse mundo, irmãos. Está acontecendo tudo isso aqui no Brasil, está para ter aprovações de leis que irão acabar apertando ainda mais as igrejas que no qual pregam o Evangelho. Nós vamos ver perseguições aqui para frente. Não vão mais liberar pregações nas ruas, não vão mais poder falar de qualquer assunto através de gravação. Não vai poder, porque você pode sair preso de cima do altar. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos ter vigilância sobre as coisas que Jesus já preveu. Jesus já deixou claramente escrito para nós um manual de vida aqui no qual a vida está se findando no planeta. Nós estamos observando tudo acontecer. Mas aqueles que estão em Cristo, assim como nosso irmão Ivan falou, aqueles que estão em Cristo precisam se posicionar como cristãos. Precisam acreditar que antes que tudo isso fique pior do que já está, Jesus volte. Ele nos leve, nos arrebate, e que nós possamos subir com Ele ao alto das nuvens, como no qual diz a palavra de Deus. Olha só, continua no versículo 11. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Isso aqui, irmão, isso aqui é terrível. E nos dias de hoje está acontecendo, tá? Isso pode estar acontecendo até dentro da nossa igreja. Isso aqui é se despertar. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas, quando o cristão que serve a Cristo, ele tem uma fidelidade, ele tem uma forma correta de se portar, de ter comprometimento, de viver, não para o pastor, mas viver para Cristo. O viver para Cristo é algo que tem uma palavrinha, que é uma palavra-chave que Jesus deixa para nós durante a vida inteira: obediência. Se eu tenho obediência à minha liderança, pastor Hélio colocou isso no grupo lá, e eu até coloquei uma mãozinha, porque aquilo é muito intenso e verdadeiro. Se eu tenho uma liderança, eu preciso respeitar a minha liderança, eu preciso acreditar na minha liderança, eu preciso dizer à minha liderança os passos que eu estou dando. Porque se eu não falo, o que acontece? O pastor não está vendo, mas quem está vendo? Deus. Deus diz que nós devemos obedecer à nossa liderança, porque a liderança foi levantada por Ele aqui na terra. Então, se eu não obedeço à liderança, não sigo os passos da liderança, eu estou sendo desobediente. E quem é
desobediente colhe o quê? Maldição. As pessoas têm que abrir os olhos, porque aqui está escrito: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Aqui no nosso ministério, nós temos um controle. Isso vai ser apresentado para os irmãos com mais agora frequência, que é como se fosse uma carta, que no qual, vou ir à igreja tal, vou pregar na igreja tal, e vai levar essa carta, o pastor de lá vê que você é de uma outra igreja, você está indo lá visitar, mas você está indo com a bênção do pastor. Por quê? Porque o pastor de lá vai entender que está tudo bem, que está tudo ok, que pode te dar oportunidade, você vai fazer o nome do Senhor ser glorificado. Olha para você como que é importante, um simples papel, uma assinatura e uma bênção do seu pastor falando para você: vá. Irmãos, isso é muito importante, as pessoas não conseguem perceber, mas espiritualmente isso é gigantesco. Não é coisa pequena não, é coisa muito grande. É como esses dias que passaram, eu testemunhei aqui sobre esse altar, algumas pessoas que estão aqui não estavam. Irmãos, durante a noite, nós tivemos uma visita indesejada em casa, por volta de meia-noite, com um ser humano andando sobre o teto da minha casa, no telhado, achando que era ladrão, mas as câmeras não flagraram nada, não tinha escada, não tinha nada, e passos acontecendo sobre o telhado. Espíritos imundos, Satanás e seus demônios visitaram lá, irmãos, foram lá para me oprimir minha esposa. Clamamos o sangue de Jesus e cessou. Mas ficou por volta de quase 20 minutos lá caminhando sobre o teto da minha casa, ouvindo os passos, irmão, sabe? Passadas como uma pessoa adulta sobre a minha casa. Enquanto isso eu olhava as câmeras para ver, não via nada. Cachorro ficava de um lado para o outro, assim, não latia. Então, o que tudo isso mostra? Isso mostra espiritualmente que alguma coisa não está certa, alguma coisa não está indo certo. Mas nós temos a oportunidade, como a irmã Josi falou, se nós realmente nos convertermos, confessarmos os nossos pecados, rever os nossos erros, nós podemos colocar toda a situação no seu devido lugar. Isso é muito importante. O corpo, irmãos, o corpo de Cristo, segundo Paulo relata, cada um de nós é uma partezinha. A mão não vai a lugar nenhum se o corpo não for. O pé não vai se a perna e o restante do tronco também não for. A cabeça, Cristo nos direciona a andar conforme Ele deixou escrito. Irmãos, nós estamos passando por momentos aqui, não digo na igreja, eu digo em geral. As pessoas estão deixando de querer ouvir o Evangelho como está escrito na palavra. Diz o quê? No final dos tempos, muitos terão comichão nos ouvidos. O que é o comichão? Não quer ouvir exortação, irmãos, passando. Não quer ouvir, não quer ouvir a palavra, não pode, porque isso aí é contra o mandamento. Não faça, porque vai se passar mal. Não faz, porque Jesus não gosta. Não quer ouvir mais isso. Só quer ouvir: toma chave, toma carro, toma prosperidade. Não, irmãos, nós estamos aqui para nós buscarmos o caminho de salvação. Nós estamos aqui para nos arrepender dos nossos pecados. Nós estamos aqui para estarmos preparados para a volta de Cristo. Nós estamos aqui porque nós queremos morar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então nós precisamos reconhecer que nós estamos errando, que nós estamos falhando, mas que nós não queremos mais falhar. Continuando sobre o testemunho, aí cessou, né? Deitamos para dormir. Por volta de 15 para as 3 da manhã, veio me assolar de novo. Veio me assolar, tentou me enforcar. Clamei em espírito, não sai voz. Clamei em espírito, Santo Jesus, saí. Fechei os olhos de novo. Vi um cavalo, como se fosse uma bruxa em cima do cavalo, vindo na minha direção, lançado contra a minha vida. Na hora que eu vi aquilo, clamei o nome de Jesus e sumiu também. Fui dormir a quase 4h30 da manhã, oprimido pelas ânsias de Satanás. Por isso a palavra de Deus diz que o inimigo ele anda ao teu redor, irmãos. Ele não está longe. Perceba que Jesus,
Em Mateus capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. No livro de Lucas fala sobre a tentação. Marcos fala sobre a tentação. Um dos textos bíblicos vai dizer que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ele foi tentado durante os 40 dias, mas quando ele teve fome, aí o inimigo encostou. Você está com fome? Toma essa pedra, transforma em pão, mata essa fome. Mas durante 40 dias ele foi tentado. Nós também seremos. Nós continuaremos a ser tentados. Só que nós precisamos nos comportar como Cristo, como Ele se comportou e nos ensinou. De que forma? Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito: não só de pão viverá o homem. Porque a palavra é a nossa arma contra o inimigo. Mas a palavra que eu vivo, não é a palavra que eu só prego. A palavra que eu prego, eu tenho que viver. Porque se eu não viver, momento um ou outro, sabe o que vai acontecer? Quando a gente começa a viver o Evangelho, vai surgir situações que pessoas vão chegar para nós: ore por mim. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você vai orar. Só que se você orar por essa pessoa num caráter de libertação, por exemplo, chega uma pessoa que ela é viciada na bebida, e ela quer sair da bebida, ela tem ali um espírito no qual mantém ela no caminho da bebida, e ela pede a você: coloca as mãos sobre mim e ora. Aí você, na sua boa intenção, você vai colocar a mão, só que você também de vez em quando você bebe. Aí você vai colocar a mão porque você está no caminho do Senhor. Sabe o que vai acontecer? Vai manifestar o demônio, ele vai te envergonhar e você vai envergonhar o nome do Senhor. Isso aí eu estou falando não é bíblico, é palavra. Aqui na Bíblia descreve os 7 filhos de Celas, um sacerdote, que no qual eles viram Paulo sendo usado a expulsar demônio, e eles também viram uma pessoa que estava endemoniada, foram expulsar. Eu esconjuro-vos por Paulo de Cristo, que Paulo que prega Cristo, que você saia desse homem. Sabe o que o demônio fez? Manifestou, deixaram eles nus, bateram neles, envergonharam eles, e o nome de Jesus foi jogado aonde? Na lata do lixo. Então nós precisamos nos comportar em todos os sentidos. Eu estou vindo para a igreja ouvir uma palavra, eu vou me comportar como a palavra está pedindo para ser. Como no dízimo fala para ser assim. Se eu quiser acreditar, eu vou fazer e eu vou colher. Agora, se eu não acreditar, eu não vou colher. A Bíblia é clara: se eu semear, eu colho. Se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu semear coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Então nós precisamos estar atentos a isso, às obediências, porque muitos podem dizer: mas como assim, pastor? O inimigo foi lá dentro da sua casa? O inimigo está aqui dentro da igreja, irmãos. Nós começamos a ter uma caminhada espiritual. O inimigo ele vai entrar para a sua casa, ele vai caminhar. Nós falamos para ele que ele não tem autoridade dentro da nossa casa. Isso nós temos que impor. Agora que ele vai entrar ou não, como que a gente vai saber? Se nós não enxergar, não tem visão espiritual, como que eu vou saber se ele está aqui ou se ele não está em casa? Não tem como saber. Só que a questão é, o peso espiritual, ele vem. Por isso a responsabilidade de cada um do corpo, andar conforme a palavra de Deus pede para diante. Porque se você está num corpo saudável, as enfermidades não vão vir sobre você. Agora, se você está num corpo que não está saudável, você está fraco. Quer dizer, o vírus, as bactérias, elas vão entrar. E é isso que nós precisamos ter aqui com o pensamento em tudo isso que está acontecendo. A gente olha a Colômbia lá, como a gente voltando ao assunto da tribulação, os irmãos tudo chacoalhando no meio da rua, parece que está acabando o mundo lá, prédio desabando, casa caindo, gente morrendo, e a gente aqui, mas aqui não está acontecendo nada. Cadê o amor ao próximo? Cadê a compaixão com o próximo? Cadê o olhar, sabe, de afeto, falando: nossa, aquela pessoa perdeu tudo, aquela pessoa morreu nos escombros, imagina a dor daquela pessoa sendo soterrada. Sabe que eles estavam preparados para a volta de Cristo? É uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Eu estou na igreja, mas será que eu estou preparado? Será que eu não preciso me entregar um pouquinho mais? Será que eu não preciso fazer um pouquinho mais? Será que eu não preciso me intensificar um pouquinho mais? Porque comigo foi assim, irmãos. A partir desse dia aí que aconteceu esse fato comigo,
Por que aconteceu esse fato comigo? Vou explicar para os irmãos. A minha esposa sempre relatava para mim que muitas madrugadas ela sentia uma opressão maligna dentro de casa. Só que eu dormia tranquilamente, eu não sentia nada. Só que chegou um dia que aquilo me incomodou. Eu peguei e falei: Senhor, carne da minha carne, minha esposa está sentindo tudo isso, e eu aqui não sinto nada, não vejo nada. Mostra para mim também. Orei. Olha como a nossa oração não volta vazia. Esqueci, orei e esqueci. Aconteceu tudo isso que aconteceu. No outro dia, o Espírito Santo falou para o meu coração: você não pediu? Eu te mostrei. Mas eu fiquei feliz. Por que eu fiquei feliz? Porque agora eu sei o que estava passando. Agora nós podemos nos unir com o propósito de orar contra essas situações e abrir isso para os irmãos. Porque enquanto você não sente, uma coisa é você orar pela vida das pessoas, o demônio manifesta, você fala e manda embora em nome de Jesus, a glória de Deus acontece e amém. Outra coisa é ele assolar, é ele vir querer amedrontar, e ele faz isso muito bem. Então nós precisamos alinhar os pensamentos. Maridos, esposas, tenham um alinhamento na sua casa, tenha um casamento saudável, coloque pessoas na sua casa, no qual vão trazer a presença e a luz de Deus para dentro da nossa casa. Não deixe que qualquer pessoa entre na sua casa, não deixe que qualquer pessoa entre no seu quarto, pelo qual a intimidade sua e da sua esposa. Não deixe, porque as pessoas às vezes entram e olham. Não é uma pessoa cristã, ela olha, ela deseja, e aquilo ali fica, irmãos, impregnado ali. Só que a gente não sabe. Agora nós, se temos uma visão espiritual, temos um pensamento cristão, nós começamos a tomar outras atitudes. Na minha casa quem vai entrar? Vai entrar os irmãos em Cristo Jesus, que frequentam conosco, que vai ter uma comunhão conosco, vai sentar na mesa conosco, vai comer o que tiver conosco, não vai ficar olhando o que não deve, porque são todos com o mesmo pensamento, o Espírito Santo que habita em nós. Isso é muito importante para o aprendizado nosso, irmãos. Olha lá o que dirá, continuando no 21 aqui, ó, capítulo 24, versículo 28 de Mateus. Portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Olha só Jesus falando, nem nunca mais haverá. Então vai ser um momento, irmãos, que vão pedir morte, vão pedir tudo e não vão conseguir. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Vocês já perceberam? Não sei se sou eu só estou percebendo isso, ou vocês também. Amanheceu, entardeceu, anoiteceu e já estão dormindo e acordando de novo. Vocês perceberam isso? Que parece que está muito mais rápido as coisas acontecendo do que antes. Os dias estão sendo abreviados. Isso aqui está escrito, irmãos. Olha aqui está escrito, eu vou repetir para que não fique nas minhas palavras. E se aqueles dias, versículo 22, capítulo 24 de Mateus, ó, e se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Pelo amor de Deus, nós teremos uma oportunidade, porque nós escolhemos a Cristo, servimos a Cristo, vivemos a Cristo, e nós somos eleitos. Então, esses dias estão se encurtando, muitas coisas estão acontecendo, os sinais da volta de Cristo estão acontecendo, irmãos. Então, se alguém vos anunciar, veja aqui está o Cristo, ou eu ali, não acrediteis, Jesus está falando, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu pronunciei a vós. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou ainda, ele está ali mesmo, no cômodo de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira, ó, presta atenção como vai ser a volta. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vida do Filho do Homem. Ó, então ele vai vir no estralo. Ele não vai avisar, ele não vai falar para ninguém. Aí você vem comigo aqui, ó. A forma que vai ser, descreve o retorno de Cristo em glória, versículo 29, acompanha comigo. Imediatamente
após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá. Olha só, o poder do sol, o poder do luminar do dia, ele vai se escurecer, e a lua não dará sua luz, vai ser dessas trevas, ó, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Olha assim, ele enviará os seus anjos com um poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Perceberam como vai ser? Jesus, ele deixa para nós como vai ser, mas ele não diz quando. Aí ele diz para a gente que nós temos que vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Porque se o Senhor ele deixasse escrito o dia, nós não conseguiríamos suportarmos. Se nós soubéssemos o dia da nossa morte, nós não viveríamos bem. Já sem saber, nós já somos ansiosos. Nós já somos pessoas que já querem passar o dia de amanhã logo para resolver coisa de amanhã, sendo que Jesus fala para nós: não se preocupeis com o dia de amanhã, preocupe-se com o dia de hoje, o mal de hoje cabe para hoje. Ele disse isso para nós. Mas olha não, você tem plano para amanhã, tem plano para depois de amanhã, daqui um ano, não sei. Irmão, olha o que está sendo lido. Isso aqui para nós já vai abrir uma janela na nossa frente aqui, e a gente olhar e observar que se nós estamos andando por caminho que não é reto, passemos a andar. A conversão, ela é isso. A conversão é uma mudança completa na sua direção. Você está indo numa reta, está escrito uma placa de trânsito dizendo assim: conversão livre à esquerda, conversão livre à direita. Quer dizer, se eu tiver que pegar uma dessas conversões, eu vou entrar, eu não vou mais pensar na linha que eu andava. Mudança de pensamento, transformação da mente, através do que? A palavra de Deus que está sendo lida. Glória a Deus. Se isso está falando com você hoje, glorifique ao Senhor, porque olha, irmãos, muitas igrejas, muitos lugares não estão pregando sobre a volta de Cristo. Estão todas lotadas, estão todas aí cheias de pessoas, mas as pessoas não estão se preparando, as pessoas não estão se arrependendo, as pessoas não estão olhando e lembrando o sacrifício da cruz, as pessoas não estão olhando e vendo que uma pessoa deu a vida por você, pecador, por mim, pecador. Irmãos, é algo constrangedor quando você olha para o que Cristo fez e você não sente nada. É o mesmo que você olhar e tratar os pecados que tem dentro de você e tratar isso como a lei do homem. Vários delitos, você frente a um juiz, você irá ser condenado porque você adulterou, porque você matou, porque você roubou, porque você olhou e invejou. Irmão, está tudo dentro do ser humano isso aí. Só que isso tudo está dentro de você. Aí o juiz vai te colocar lá e vai falar: nossa, quantos, uma lista aqui que eu acho que não cabe aqui dentro dessa casa. Vai explicar essa lista aí, só um monte de pecado, delito. Aí você vai de frente com o juiz vai falar: não, você já está condenado. Aí surge uma pessoa que você nunca viu, e ela pega e fala assim para o juiz: olha, pode libertar ele, todos os pecados, toda a punição que vai sobre ele, pode estar em mim. Aí eu vou olhar aquilo lá e vai falar: como assim? Você vai pegar tudo isso errado que eu fiz e vai pegar para você e eu posso ir embora? Não, mas tem alguma coisa errada nisso. Hoje você falaria: isso é uma pegadinha. Hoje o dizer humano seria esse: é uma pegadinha. Não é possível você não fazer isso. Aí surge Jesus na nossa vida. Todos esses pecados que nós cometemos até minutos antes de iniciar esse culto, se nós nos arrependermos, falarmos ao Senhor, pedirmos perdão ao Senhor, fazendo propósito com Ele, falando para Ele: Senhor, eu não vou viver mais essa vida, mas me perdoa de verdade, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. As pessoas falam que não conseguem ficar 10 minutos orando, mas se você começar a falar todos os pecados cometidos, você fica mais de hora. Se apresentar os pecados para o Senhor no seu quarto, fechar a porta e no íntimo você quer falar com o Pai, Ele ouve, te perdoa e ainda te recompensa. Olha que Deus maravilhoso esse. Aleluia. Isso constrange o coração de um ser humano.
saber que, por exemplo, por pior que seja, Ele acredita em mim e você. Por tanta coisa errada que nós fizemos, Ele acredita em nós, nós fazemos. Ele acredita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, quando você vê tal maneira, é algo extraordinário, é algo gigantesco. Para Ele fazer o que Ele fez, é algo que me constrange. E eu gostaria também, assim como eu peço para o Senhor, se eu pudesse tirar daqui e colocar na cabeça de cada um que está aqui, o constrangimento seria geral. Todo mundo se converteria, todo mundo mudaria e seríamos felizes caminhando com Cristo. Mas aí entra o tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi concedido para quê? Para que nós pudéssemos entender esse constrangimento e passássemos a amar a Deus pelo que Ele vem fazendo por nós e pelo que Ele fez. Não porque eu sou obrigado a amar, não porque está escrito no mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma. Não, eu não sou obrigado, mas eu faço isso porque realmente eu amo. Isso tem que sair de nós de uma forma que chega um aroma suave ao Senhor. Sacrifício com aroma suave foi o que Cristo passou por nós. Ele morreu como sacrifício e isso chegou como um aroma suave ao Senhor. Por isso Ele nos perdoa. Por isso Ele olha para você, pecador, para mim, pecador, e fala: olha, se você se arrepender dos seus pecados, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, olharei para esse lugar, e a partir de então ouvirei as orações desse lugar. 2 Crônicas 7,14. Então, irmãos, nós precisamos nos apegar com isso. Vamos, que a gente já está finalizando, tá, irmãos? Vamos lá, versículo 24. Continuando. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, se possível, para iludir até mesmo os eleitos. Pessoas conscientes que leem a palavra vão ser enganados. Vigiem, vede que eu o pronunciei a vós. Portanto, se vos dissereis que está no deserto, como João Batista já esteve no deserto um dia, mas ele já veio, preparou o caminho do Senhor. Então quer dizer, o Senhor não vai aparecer no deserto, já está claro aqui para nós. Ele vai aparecer como um relâmpago, Ele vai vir no meio das nuvens e vai ser um piscar de olho. Tem Cristo para todo lugar. Você acompanha pela internet, milhares e milhares de pessoas seguindo a Cristo. Eu sou o Cristo, e a pessoa se levanta falando que é o Cristo, está cheio de gente atrás, irmão. Mas será que estão lendo a palavra de Deus? Não estão, porque está escrito aqui que nós estamos lendo que não é assim. Como que segue? São pessoas que estão indo conforme o fluxo, estão indo lá, a pessoa fala: vamos, vamos. Daí você chega e faz um convite que nem hoje. Aceita Jesus na sua vida, confessa a Cristo como seu Salvador, entrega a sua vida e seus caminhos ao Senhor. A pessoa fala: não. Não, mas Cristo está lá no deserto, vamos lá, vamos. Mas você tem como que pode? Olha só a mentalidade humana, aonde está isso, irmãos? Então nós precisamos realmente colocar a nossa cabeça no lugar. Vamos para o versículo 32 e a gente já está indo para o encerramento. Olha só o que diz o 32: portanto, aprendei com uma parábola da figueira. Isso continuando depois da tribulação. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Então quer dizer, ele faz uma parábola aqui falando de uma árvore que no qual começa a aparecer folhas viçosas. Isso está aproximando o verão. Ele está fazendo um contraste para nós aqui, que esses sinais que estão acontecendo simbolizam essas folhas da árvore que está se aproximando algo. Entende? Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Então, o que está acontecendo é que está mostrando o que o Senhor falou aqui, ó. Você vai olhar uma folha viçosa, uma árvore bonita, uma árvore que dá frutos próximo do verão. O verão aqui simboliza as portas do céu, está simbolizando os acontecimentos, as folhas das árvores. E o Senhor vem falar no 34: com toda a certeza eu vos afirmo, que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha que forte isso. Tem mais 4, 5 minutinhos ali. Eu quero ler também aqui em Efésios capítulo de número 4. Glória a Deus, glória a Jesus por isso, irmãos. Como é bom a gente poder ouvir uma palavra dessa, irmãos. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui e não estão.
Olha só. Efésios capítulo de número 5, perdoe-me, versículo de número 8. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é para mim e para você, ó. Pois no passado ereis trevas, quer dizer, nós éramos trevas, mas agora somos luz. De quem? Do Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não associeis as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Olha isso. Glória a Deus. Então tudo que está em trevas, a luz vai mostrar. Então isso é para nós. Se tem alguma coisa dentro ainda que ainda eu não me posicionei junto ao Senhor, irmãos, não adianta nós pensarmos que isso vai ficar dentro de nós e não vai ter resolução nenhuma. Vai. O Senhor sabe, o principal Ele sabe. Então assim, o temor tem que vir primeiramente de Deus para a nossa vida. Porque de que adianta eu querer esconder do pastor, esconder da esposa, esconder do marido? De nada adianta, porque o principal é Ele. Ele sabe de tudo, Ele nos julgará e a palavra também nos julgará. Se eu estou aprendendo a palavra, estou ouvindo a palavra e eu vou ser julgado pela palavra, então tenho temor da palavra. Se hoje a palavra de Deus está dizendo para nós sermos luz, para a gente não participar das coisas das trevas, hoje foi lido o Salmo de número 1 aqui, muito tremendo também, Salmo de número 1 que diz, né, a respeito de a gente sair da roda dos escarnecedores, sair daquela conversinha fiada, a gente ter alegria na palavra do Senhor. E nós seremos como árvores plantadas junto ao ribeiro, irmãos. Sabe aquelas árvores tão bonitas que plantaram na beira das águas, mas a senhora gostava de plantar? A senhora plantava uma árvore perto do riacho, plantava perto de aguinha? Glória. Não plantava? Arvinha, mas não crescia árvore. Não, perto do riacho, perto das aguinhas. Daí dava bastante fruto, não dava? Onde tem água, dá fruta bonita, né? Então nós também, estando em Cristo, estando na luz, bebendo a água que Cristo está nos dando, comendo o pão que o Senhor está nos dando, nós vamos ser diferentes, vamos perseverar, vamos lutar, estaremos juntos até o fim, irmãos. Crescendo no conhecimento da palavra e andando junto como irmãos em Cristo, amando uns aos outros. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Eu tenho um conceito comigo que eu gosto de ouvir muito pregação. E as pregações que eu ouço, eu gosto das pregações que me deixam em silêncio. Porque quando eu fico em silêncio, eu fico pensativo nas coisas que eu falo. Tem pessoas que já gostam de estar num lugar onde tudo é movimento. Ai, glória, aleluia, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo ali. Mas entra no embalo daquilo, sai da igreja, esfria. Agora quando a gente sai da igreja pensativo, porque ouviu a palavra, e a palavra falou conosco, nós começamos a remoer. Isso fica dentro da nossa mente, e isso transforma a nossa cabeça. Agora a gente entrar em lugares onde pessoas estão fazendo alguns tipos de pregações que são empolgações para o ser humano, eu não aconselho isso para ninguém. Porque se eu sigo algo que eu vejo que isso faz sentido e está fazendo bem para a minha vida, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Porque a palavra de Deus, ela nos cura diariamente, irmãos. Se nós acreditarmos, ouvirmos e passarmos a viver, isso transforma a nossa vida. Amém? Curva a tua cabeça, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Meu Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais esse momento, por essa palavra. Agradeço ao Senhor por mais uma vez estar aqui, Senhor, sobre o seu altar.
sobre esse lugar no qual, Senhor, é proferida a sua palavra, é anunciado o teu evangelho. Sim, Senhor, é difícil muitas das vezes, Senhor, mas é necessário olhar, Senhor, no olho de cada um, meu Pai, e proferir as palavras, meu Pai, do evangelho das boas novas, que muitas das vezes, Senhor, não são as palavras que as pessoas querem ouvir. Mas eu peço, meu Deus e Pai, que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, venha, Senhor, nos alertar. Venha, Senhor, nesta noite, Senhor, falar, Senhor, no nosso íntimo e no nosso profundo. Que possa, Senhor, nos tratar. Que possa, Senhor, fazer com que a gente tenha mudança. Que nós possamos, Senhor, entregar o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Meu Deus e Pai, nessa noite eu peço, meu Pai, pelos familiares de cada um que aqui estão, Senhor. Pelos irmãos que hoje, Senhor, não estão aqui, Senhor, motivos de enfermidades, meu Pai. Abençoa a vida deles, Pai. Cura eles, Pai. Transforma, Senhor, toda essa situação. Abençoa e fortalece, meu Pai. Esse é o pedido, essa é a oração do teu servo e o agradecimento em nome de Jesus. Pastor, vem dar a bênção final em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso, amém, irmãos? Palavra abençoada, né? Que nos leva para morar no céu. E o Espírito Santo, eu daria essa rapidinho. Eu não vou embora sem deixar isso que Deus tocou no meu coração. Você é uma mulher de muita fé em Deus. E Deus tem usado você nessas orações. Deus falava para mim lá no banco, lá muito forte, né? Quando você orou pelo seu irmão que estava no hospital, Deus te ouviu. Né? Você orou pelo seu pai, Deus te ouviu. Você ora pela sua esposa, pela sua família. E continue nessa busca sua. Apenas abra o coração, Deus tem uma obra forte na sua vida. Quando Ele mandar você falar algo para alguém, não segura. É Ele que está mandando você dizer para alguém, fala. Pode ser o que for. Se Deus falar, vai e fala para aquela pessoa. Porque Deus tem visto o tamanho da fé que você tem no seu coração, hein? E eu não vou embora sem dizer isso para você, que o Espírito Santo de Deus estava ministrando o culto inteiro no meu coração. Seu irmão saiu do hospital através da sua oração, da sua fé, de muitos que clamou por ele venceu, seu pai venceu, né? Então continua essa fé, essa oração, porque Deus tem uma obra na vida de vocês muito literal, para cumprir na vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Levanta a sua mão, cristão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos dizem. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém?